Lá se vão os furiosos, lá se vão os exibidos, os retóricos e por aí vai. Isso leva tanto tempo e ele é tão minucioso nesse estudo que ele acaba colocando toda a cidade de Itaguaí, que é o local onde se passa esse conto, dentro do manicômio. Aí ele cruza os braços e se pergunta: serão todos os habitantes da cidade loucos ou serei eu? E a conclusão é que o louco é ele, e ele bota todos os personagens para fora do manicômio e ele resolve que realmente os limites entre a razão e a loucura são muito difíceis de definir. Eu gosto também nessa direção de um outro conto chamado A Igreja do Diabo. O diabo resolve desafiar Deus e fazer ele também um sistema doutrinário, copiando a Igreja Católica, só que pelo avesso. Tudo que era pecado na Igreja Católica passa a ser valorizado, passa a ser virtude na Igreja do Diabo e vice-versa. Claro que inicialmente ele tem um número enorme de adeptos, ele tem multidões de adeptos, mas pouco a pouco ele começa a descobrir que as pessoas estavam praticando virtudes escondidas. Isso significa que nenhum sistema é completamente unitário, isso significa que nenhum sistema não merece que as regras sejam rompidas. E ainda nos mostra algo muito importante a respeito da natureza humana, que o homem precisa romper as regras, que o homem não gosta de regras impostas. Uma de suas peças, Tu, Só Tu, Puro Amor, foi levada à cena no Imperial Teatro Dom Pedro II, em junho de 1880. Por ocasião das festas organizadas pelo Real Gabinete Português de Leitura, no intuito de comemorar o tricentenário de Camões, e para essa celebração especialmente escrita. De 1881 a 1897, publicou na Gazeta de Notícias as suas melhores crônicas. Após a publicação dos romances Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, considerados pela crítica como pertencentes à fase romântica de Machado, Machado publicou, já aos seus 42 anos, o livro que seria um divisor de águas em sua produção literária, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele já publicara em folhetins na Revista Brasileira, de 15 de março a 15 de dezembro de 1880. Revelou-se também extraordinário contista em Papéis Avulsos e nas várias coletâneas de contos que se seguiram. Nós temos um conto que eu considero magistral também, que chama-se O Espelho. É um rapaz que vai servir no exército e acaba ganhando o título de alferes com uma bela farda acompanhando. Volta para sua pequena cidade, onde ele é considerado não mais o rapaz que todos conheciam, mas o alferes fardado, o alferes que merecia todos os elogios, o alferes que merecia todas as apologias e todos os cuidados. Durante muito tempo ele sobrevive muito bem com sua farda de alferes, até que ele é convidado por uma madrinha para passar uns tempos no interior. Logo que ele chega, colocam no quarto dele um espelho maravilhoso para que ele pudesse se olhar com a farda. Todos os escravos o chamam apenas de alferes, todas as visitas da casa. Só que acontece uma coisa trágica. A madrinha precisa ir embora por um tempo, porque falece uma pessoa da família. Os escravos aproveitam para abandoná-lo também. E ele fica sozinho na casa. Como não tinha ninguém para olhar para ele, a farda não seria mais necessária. E ele esquece da farda. Passam-se os dias e ele tem um mal-estar muito grande, principalmente provocado pelo fato dele se olhar no espelho e não se enxergar. Não havia mais imagem no espelho. Assim ele passa muitos dias muito mal, achando que ia enlouquecer, até que ele tem uma feliz ideia. Coloca a farda e volta para frente do espelho. Quando isso acontece, ele enxerga sua imagem nítida, né? O que vem nos mostrar, alegoricamente, muito bem mostrado, o Machado de Assis, que as pessoas valorizam muito
o aspecto exterior, que é o que ele costuma de chamar de a alma exterior, que ele diz que às vezes para uma pessoa é uma charrete, dentro da visão do tempo, para outra pessoa é a roupa, para algumas pessoas pode ser até um botão, e para o nosso alferes era a sua farda. Ele havia perdido totalmente a identidade dele era apenas construída pela opinião do outro, o que é muito grave, mas faz parte da natureza humana, e o Machado de Assis descobriu muito cedo. Em 1889, foi promovido a diretor da Diretoria do Comércio no ministério em que servia. Grande amigo de José Veríssimo, contemporâneo de José de Alencar, Eça de Queiroz e Castro Alves, continuou colaborando na Revista Brasileira, também na fase dirigida pelo escritor paraense. Do grupo de intelectuais que se reuniam na redação da revista, e principalmente de Lúcio de Mendonça, partiu a ideia da criação da Academia Brasileira de Letras, projeto que Machado de Assis apoiou desde o início. No dia 28 de janeiro de 1897, quando se instalou a Academia, foi eleito presidente da instituição, a qual ele se devotou até o fim de sua vida. A obra de Machado de Assis abrange praticamente todos os gêneros literários. Na poesia, inicia com o romantismo de Crisálidas e Falenas, passando pelo indianismo em Americanas e o parnasianismo em ocidentais. Paralelamente, apareciam as coletâneas de contos fluminenses e histórias da meia-noite. No teatro, entre 1860 e 1908, escreveu Hoje Avental, Amanhã Luva, Desencantos, O Caminho da Porta, Quase Ministro, Os Deuses de Casaca, Tu, Só Tu, Puro Amor e Lição de Botânica. É o fundador da cadeira número 23 na Academia Brasileira de Letras. Velho amigo e admirador de José de Alencar, que morrera cerca de 20 anos antes da fundação da ABL. Era natural que Machado escolhesse o nome do autor de O Guarani para seu patrono. Ocupou por mais de 10 anos a presidência da Academia, que passou a ser chamada também de Casa de Machado de Assis. Além dos romances, contos, peças de teatro e poemas, Machado de Assis foi também autor de uma importante obra ensaística, intitulada Instinto de Nacionalidade, em 1873. Nessa obra, Machado faz uma crítica contundente à tendência dos autores brasileiros em dar mais importância à cor local e às figuras típicas do país do que aos temas literários de apreciação universal, gerando obras que valem mais como documento do que como monumento. Haveria ainda a publicação da obra O Ideal do Crítico, uma seleção de textos, originalmente publicados na sua coluna de crítica, que manteve ao longo do ano de 1866, na seção Semana Literária do Diário do Rio de Janeiro. Defendia posições, fazia restrições a determinadas obras, revelava seu anseio por realizar uma reforma na literatura nacional e avaliava movimentos literários e escritores, dentre eles José de Alencar, Álvares de Azevedo e Eça de Queiroz. Gosto muitíssimo também e acho muito bem elaborado um conto chamado Missa do Galo, em que a relatividade fica por conta do ponto de vista. É um conto que começa com uma frase muito significativa. Ele diz o seguinte, o personagem central, que é um adolescente. Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos, contava eu 17, ela 30. É uma história que se passa só em meia hora, enquanto um menino de 17 anos aguarda seu companheiro vir buscá-lo para a missa da meia-noite no Natal. Nesse meio tempo ele tem uma conversa de meia hora com Conceição, que é uma personagem interessantíssima, está sozinha numa noite de Natal porque o marido a trai. Toda essa conversa entre o adolescente, que ele depois de muitos anos ainda não entende, é uma conversa sutilmente erótica.
mas como o ponto de vista é de primeira pessoa, como é ele que emocionadamente está contando o que se passou, ele tem um ponto de vista contaminado. A verdade fica contaminada pelas suas emoções. E, portanto, se houve mesmo uma sedução, ou se foi apenas um simulacro de sedução na imaginação do Nogueira, nós nunca vamos saber. É tão difícil responder essa questão que uma editora chamada Editora Sumos reuniu vários escritores, como a Lígia Fagundes Telles, a Nélida Pinhon, Antônio Calado, Osman Lins, e eles reescreveram esse conto sobre outros pontos de vista. O ponto de vista da Conceição, o ponto de vista do marido, o ponto de vista dos empregados, e resultou numa fragmentação da verdade extremamente interessante. Mais uma vez, então, o relativismo. Suas duas últimas obras publicadas foram Relíquias da Casa Velha, em 1906, e Memorial de Aires, aos 69 anos, poucos meses antes de falecer. Nessa obra, considerada autobiográfica, Machado faz um recorte de vários momentos de sua vida. O casal Aguiar e Dona Carmo, personagens dessa narrativa, lembram Carolina e Machado que, como eles, também não tiveram filhos. Com a sensibilidade própria da maturidade, os Aguiar percebem o vazio e a solidão que a ausência de um filho traz. Eu gosto principalmente dos contos do Machado, porque eu gosto da ironia machadiana. E acredito que Machado foi um dos grandes escritores da sua época e era um homem bastante à frente do seu tempo. Desde o ensino médio sempre gostei do Machado de Assis, tenho várias obras em casa e agora, na oportunidade do estágio 3, eu trabalhei também com Machado de Assis e percebi que alguns alunos tinham lido e gostavam. E eles gostaram de trabalhar também a obra na aula. Eu me inspiro muito nas obras deles, né? O melhor romance dele é o Dom Casmurro, porque ele tem a dualidade. Então esse é o que mais influenciou na minha vida, assim, que eu acho obra-prima do Machado. Uma das obras que eu gosto muito do Machado é Esaú e Jacó, porque eu acho que ele lida muito bem com o fato histórico e com o irônico. Ele joga muito bem os dois irmãos gêmeos que lutam sempre pela mesma coisa, mas com princípios diferentes. O que eu mais gostei do Machado de Assis foi um trabalho que nós fizemos sobre o Memorial de Aires, que é a obra onde ele apresenta um tom de ternura, deixa a sua ironia um pouco de lado, o seu pessimismo, e fala muito na esposa que já faleceu. Então, nesse semestre, eu aprendi realmente quem era Machado de Assis e amei todos os contos dele. Eu adoro o Dom Casmurro, enfim, mais a personagem a Capitu, porque gira em torno da traição e gera um suspense em torno dela, que eu acho que enriqueceu a obra. Ele retrata vários fenômenos sociais que até então talvez não tinham sido tratados por alguns autores. Foi um autor fundamental para a literatura brasileira. Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Que, a despeito de toda humana lida, fez a nossa existência apetecida e num recanto pôs um mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixa e separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos, pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Machado de Assis faleceu no Rio de Janeiro, em 29 de setembro de 1908, 4 anos depois da morte de sua esposa, Carolina.